Meus irmãos e minhas irmãs, nos reunimos nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Hoje é que celebramos os santos André Dunglac, presbítero, e seus companheiros mártires. E lemos o evangelista São Lucas no capítulo 19, versículos do 45 ao 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como dizia ao início da nossa meditação, no dia de hoje celebramos Santo André Dunglac, também seus companheiros mártires. André foi pároco, missionário no Vietnã, onde nasceu em 1795, e deu testemunho de Cristo por meio da doação de sua vida, por meio do martírio, no ano de 1839, associando-se a ele um grupo de outros 116 cristãos, entre leigos, bispos, padres, que nas terras do Vietnã, entre os séculos 18 e 19, pagaram com a vida a sua fé. E são para nós, então, hoje exemplo para que nós possamos continuar perseverantes na nossa caminhada cristã e também sinal de esperança para os nossos irmãos que ainda hoje sofrem perseguições. Continuamos também hoje a leitura do evangelista São Lucas, no capítulo 19, onde vemos esta cena de Jesus que entra no templo e começa a expulsar os vendedores e diz: Olha, está escrito, minha casa será casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões, ou seja, Cristo começa a expulsar os vendilhões do templo. Nós bem sabemos, os vendilhões, aqueles que vendiam no templo, os cambistas, estavam ali para cumprir um serviço ao povo judeu que havia se espalhado por muitos povos, porque no templo de Jerusalém só podiam entrar as moedas de Jerusalém, as moedas do templo. Então eles faziam esta troca para auxiliar as pessoas, para fazer a sua oferta. Muitos viajavam de longe, não podiam trazer os animais para o sacrifício, então compravam esses animais já ali à porta do templo. A crítica de Jesus está no fato, no entanto, que essas pessoas começavam a usurpar dos demais, ou seja, vendiam as coisas com usura. Então, superfaturavam as coisas, roubavam os demais no momento em que faziam as suas vendas. E por isso Jesus vem dizer, olha, a minha casa é casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. E assim, é claro, Jesus Cristo vem nos alertar também na nossa vida cotidiana para que nós não nos tornemos escravos do dinheiro ao ponto de explorarmos os nossos irmãos, a ponto de colocarmos preços excessivos nas coisas que nós muitas vezes vendemos, seja do ponto de vista civil, no nosso comércio, seja até mesmo às vezes do ponto de vista da nossa vida religiosa, porque nós sabemos, no momento em que nós vivemos como sociedade, é necessário, precisamos do dinheiro para a manutenção da obra de evangelização, mas devemos tomar cuidado para não fazer disso uma forma de explorarmos os nossos irmãos e irmãs. Mas, mais do que falarmos unicamente desse cuidado com o dinheiro, é interessante percebermos o zelo de Cristo pelo templo, porque ele, entrando no templo, percebendo tudo isso, enche-se de zelo pelo templo. E enchendo-se de zelo, é por isso que cumpre essa iniciativa. E assim vem nos fazer meditar também que nós somos convidados a zelar pelo templo de Deus. O templo de Deus, a casa de Deus como a igreja, mas também o templo de Deus que é o nosso corpo. Através do nosso batismo, através do nosso crisma, nós nos tornamos templos de Deus, templo do Espírito Santo. E como estamos zelando pela nossa vida? Como estamos zelando pelo nosso corpo? Esperemos que estejamos vivendo uma vida santa, uma vida reta, uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo. E se assim não for, que tenhamos a coragem de nos abrirmos e nos dispormos à conversão.
E a isso nos servem de exemplo hoje o santo André Dunglac e também os seus companheiros, que não hesitaram em perder a sua própria vida, perdendo o seu corpo, mas não perdendo as suas almas, porque não negaram a Jesus Cristo, mesmo diante de tantas circunstâncias que o mundo lhes oferecia. E assim também nós somos convidados a zelar pelo templo que é o nosso corpo, mas também zelarmos pela nossa alma. E se for necessário que o templo do corpo pereça, mas que a nossa alma permaneça sempre fiel a Cristo. Então, ouvendo hoje Jesus que tem zelo pelo templo de Jerusalém, que tenhamos zelo pela igreja como lugar privilegiado da oração, mas que tenhamos também zelo pela nossa vida, pelo nosso corpo, que são chamados a ser templo do Espírito Santo. E assim, somos convidados todos nós a zelar pela nossa vida de fé, pela nossa caminhada com Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho, até a efusão do sangue. Concedei por sua intercessão, que propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas, e realmente o sejamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.